Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mais Empreendedor, né? Então, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, um tema muito bacana, que é justamente ideias em ação. Cara, eu ouço milhões de ideias. Eu vejo pessoas que vêm e falam: Jean, tive a melhor ideia, vou construir uma startup especial, porque a minha ideia é incrível, porque eu tenho que pegar e proteger essa ideia, porque eu tenho que pegar e patentear essa ideia. Fica com a gente, para você entender até que ponto vale você se preocupar tanto com a ideia e não colocar ela em prática, né? E vamos falar então de ação. Já que nós estamos aqui, vamos falar bora de ação. Então, cara, existem alguns passos que são fundamentais para que a gente coloque qualquer ideia em ação. E faz muito sentido você entender que o que vale de uma ideia é a capacidade dela de ser operacionalizada. É a capacidade de uma ideia se materializar, virar realidade e gerar resultado. É isso que vale. O que vale de uma ideia não é o nascimento dela, é o resultado que ela gera. Então não se iluda achando que porque eu tive uma ideia maravilhosa, porque agora eu vou ficar rico, porque agora eu vou patentear. Cara, se você não tiver números, se você não fizer essa ideia virar realidade e essa realidade não tiver números, a tua ideia, eu vou ter que ser bem sincero, não vale muita coisa. Aliás, eu vi ao longo da minha jornada, da minha trajetória empreendedora e profissional, vi, ouvi e compartilhei milhões de ideias incríveis. Ideias incríveis, mas que não saíram do papel, mas que não deram resultado, mas que, enfim, mais. Então, capacidade de fazer as ideias entrarem em ação e gerarem resultados. Isso sim, pode te catapultar para uma outra esfera no mundo dos negócios. Existem passos simples, mas fundamentais para que a gente consiga trilhar esse caminho. O primeiro é saber onde você quer chegar. Então, quando você tem uma ideia, lembra, inovar por inovar não faz sentido. Você tem que inovar por um propósito. Para onde você quer ir com isso? Qual é a finalidade dessa ideia? É gerar mais caixa, é aumentar as vendas de um negócio que você já tem? É uma ideia para um negócio novo que eu nunca atuei? É uma ideia para solucionar uma dor do mercado? E aqui fica uma reflexão importante: nem sempre a minha dor é a dor do mercado. Então a gente precisa entender claramente se é dor de mercado. A tua ideia, quanto mais pessoas ela ajudar a solucionar um problema, maior a chance dessa ideia dar certo. Então isso é muito importante refletir. Depois, criar metas mensuráveis, cria os steps. Começa, teve a ideia, ok, sei o que eu quero, faço o MVP, que é o mínimo viável, para fazer rodar, para fazer um teste. Deu certo, curva de aprendizado, próximo step, próximo passo, mas você tem que ter as metas claramente definidas para você. Listar as suas tarefas, terceiro passo, lista essas tarefas então. O que eu preciso executar? Faz essa lista. Então, primeiro é saber onde você quer chegar. Depois, criar essas metas que sejam mensuráveis e depois listar. Coloca na lista as tarefas que você tem que executar. Porque se você não anotar isso, você não vai lembrar. A gente sempre lembra uma frase de Peter Drucker que fala que as nossas convicções, aliás, ele sempre fala que assim, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano corrompe as nossas convicções. Então, se eu não tiver anotado e claro, eu tendo a voltar para o meu status quo. Eu tendo a voltar para a minha vala comum, que é a minha zona de conforto. Então, preciso disso anotado. 4. Pega essa tarefa gigante e divide em pequenas porções. Pega essas metas que você estipulou, as tarefas que você tem que executar e divide em pequenas porções. E vai seguindo cada etapa, cada passo, vibrando com a conquista de cada uma. É muito bacana quando a gente vai conquistando espaço, avançando nos negócios e vai vibrando com essas conquistas. Então, não precisa ser um martírio, pelo contrário, tem que ser um tesão. Então, aproveite mesmo, foque com isso, tenha essa clareza, divida em pequenos steps e siga conquistando. Depois, decida os prazos, Coloque data. Eu preciso, isso aqui é até tanto, isso daqui é até tanto, isso ali. Se eu não conseguir, vou rever. Se eu conseguir com facilidade, vou rever. Se deu muito certo, o que eu aprendi com isso? Se deu errado, o que eu aprendi com isso? Ter esse olhar é fundamental. Sexto, crie visualmente esse plano de ação para você. Então, cara, sabe aquela história do pôr no papel, quadro de sonhos, tal? É isso aí, só que um pouco mais organizado. Entendeu? Vamos organizar melhor. O que você quer, de forma clara, deixe visual, para que te provoque, para que esteja onde você possa ver. Tem uma frase em Abacuque
que está escrito lá na Bíblia, e eu estou falando aqui da Bíblia como livro histórico, não como objeto de fé, porque eu respeito a fé de todo mundo, mas lá em Abacuque está escrito assim: escreva a sua missão em letras garrafais numa pedra grande o suficiente para que mesmo que você passe correndo, você consiga ler. Porque o mundo vai fazer de tudo para te dissuadir, para tirar a tua atenção. Então, se eu já sei que tudo vai estar voltado para tirar o meu foco, para eliminar o meu foco, eu tenho que deixar isso onde eu posso ver. Então, construa essa imagem visual do teu projeto. Por isso que gestão à vista dá tão certo. Por que gestão à vista, né, faz com que as pessoas se engajem nas tarefas, faz com que as pessoas se engajem nos objetivos? Porque está lá onde todo mundo pode ver. E o mundo vai fazer de tudo para te dissuadir, mas o nosso objetivo está lá, onde a gente pode ver. Né? E acompanhe essas ações. Acompanhe isso. Acompanhe com frequência, perceba o que pode ser melhorado. Se deu muito certo, o que eu aprendi. Se deu errado, o que eu aprendi. E bora fazer de novo. Gente, é um momento histórico da nossa existência. Pegue essas ideias que você hoje está pensando, está refletindo de como rever modelo, do que eu tenho que fazer. A gente falou sobre nadar com os tubarões. Cara, pega todos esses insights, cria critérios, escolhe um ou dois principais e coloca para rodar. Ideia que não entra em ação não resolve. A gente precisa de ideia que entre em ação. Mesmo que ela não dê certo, tenha um aprendizado com isso. Inúmeros grandes negócios, inúmeros gigantes dos negócios, eles entenderam o seu caminho e eles construíram histórias espetaculares pautado num erro, pautado num negócio que não deu certo. Né? São inúmeros nomes, não é nenhum, nem dois. Andrew Carnegie, o rei do aço, foi assim, Walt Disney foi assim, o próprio Steve Jobs, quando sai da Apple, tem um momento de carreira executiva terrível, quebrou duas empresas até conseguir chegar na Pixar e daí construir, baseado no que ele aprendeu na quebra dessas duas, ele voltar a reconstruir e depois a retomada na Apple. São inúmeros nomes, não vai faltar exemplo aqui. Então, mesmo quando dá errado, para você tem um aprendizado gigantesco, porque você só vai aprender se você colocar suas ideias em ação. Joia? Prazer estar aqui com vocês. Vamos construir o maior ecossistema empreendedor desse país. Vem você também para o universo empreendedor e até o nosso próximo Mais Empreendedor. Fiquem com Deus e sucesso. Até lá. Tchau, tchau.